Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude. Tema da aula de hoje: as mudanças no mundo do trabalho e as novas tecnologias. O que isso significa para os jovens de hoje? Bom, é necessário compreender as mudanças que estão ocorrendo hoje no mundo do trabalho no que se refere às novas tecnologias e o que isso vai afetar o mercado de trabalho, principalmente para os jovens que estão ingressando neste momento. É necessário compreender que tais mudanças ocorrem em meio a uma nova forma, né, de ver como acontecem essas mudanças e o que elas vão acarretar, né, se você não tiver uma qualificação. Então é necessário esta aula para compreendermos este processo. Então vamos lá. As práticas e rotinas no mundo do trabalho mudaram em um ritmo acelerado. Portanto, existe a necessidade de mão de obra qualificada, tá? Então, aí já temos o primeiro ponto. O que está ocorrendo o quê? Mudanças, né, em um ritmo acelerado. Então, por isso, requer o quê? Mão de obra qualificada para esse mercado. Segundo especialistas, os jovens possuem muito interesse em entender as tecnologias da informação, ou TI. Então, já temos duas mudanças aí de paradigma. Nós temos aqui mão de obra qualificada para o mercado de trabalho competitivo, né? E você tem o quê? Os jovens têm uma tendência a lidar com essas tecnologias. O interesse deles é muito grande. Então vamos lá, acompanhe comigo. O desenvolvimento das tecnologias digitais promoveu a criação de novos métodos de produção nas indústrias mundiais baseado na automação do trabalho, robótica, inteligência artificial, entre outras inovações. Bom, nós temos agora a consequência, então, dessa abertura tecnológica, dessas mudanças tecnológicas. Então, a indústria hoje, que é chamada de indústria 4.0, ela vai trabalhar de uma forma que vai proporcionar desenvolvimento de novas tecnologias na forma de trabalho, como, por exemplo, a robótica, né? Então, essas questões aí, os jovens precisam entender. Então, vamos lá aqui. Quais as principais tecnologias que integram as mudanças no mundo do trabalho? Olha, impressão 3D, sistema de simulação, computação em nuvem, Big Data, sistema de conexão entre máquinas, infraestrutura de comunicação, inteligência artificial e robótica avançada. Então, essas são assim algumas características dessa mudança, né, do mundo do trabalho. Então, questões como essa, não é exagero dizer que a qualificação passa pela escola. Então, a escola então deverá o quê? Perceber o potencial do aluno e fazer, né, tais assim, inserções nesse aluno ou nos alunos, enxergar, né, para o horizonte onde que ele possa desenvolver melhor o seu potencial. Não parece exagero, portanto, falar que as novas tecnologias proporcionam o chamado fenômeno do desemprego tecnológico, que é aquele causado pelo uso massivo de tecnologias, tornando obsoleto o trabalho humano. Bom, pessoal, isso aqui já é muito importante no uso das consequências de não ter domínio sobre esta tecnologia. Então, vejam bem, nós falamos da necessidade de ter uma mão de obra qualificada. No momento em que o mercado de trabalho não absorve mais aquele trabalhador que ficou, de certa forma, né? Ele não atendeu os requisitos da empresa, mas que requisitos são esses? Ora, pode ser vários requisitos, como, por exemplo, domínio de computador, né? Domínio de uma segunda língua. Então, todos esses elementos podem causar o chamado desemprego estrutural. E aqui nós estamos falando do desemprego tecnológico, que é aquele que a pessoa não tem domínio sobre o que? Os meios tecnológicos. Então, a criação de novas vagas poderá acontecer em níveis gerenciais,
ou em áreas que exigem maior qualificação, como ciências, né, matemáticas e da computação, engenharia e arquitetura, enquanto o declínio de empregos ocorrerá principalmente em tarefas simples e rotineiras, e, portanto, substituindo a mão de obra humana pela mecanização, robôs ou automação. O desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de custos. Esses novos elementos afetam os setores da economia de um país, como indústria, comércio e serviços, causando demissão, geralmente em grande quantidade. Então, aqui nós podemos entender agora a questão de se compreender a necessidade da qualificação no mercado de trabalho. É aí que entra também a escola de novo, volto a falar, né, que permitirá ao aluno compreender essas novas mudanças. Um dos profissionais mais procurados nos últimos anos são os especializados em tecnologias, denominadas tecnologias da informação, seja para o gerenciamento ou para a manutenção dos recursos digitais de uma empresa. Então, por exemplo, o empreendedorismo digital nada mais é do que a criação de um negócio digital, principalmente da internet, e que realize a maioria de seus processos neste espaço. Um negócio digital utiliza a tecnologia e a inovação para garantir o sucesso do empreendimento. Então, observe essas imagens aqui para finalizar. Você tem aqui algumas imagens, né? Biotecnologia, aqui um profissional que fazendo o quê? Várias em plataformas digitais. Agora, olha só que interessante. Meu filho quer ser advogado quando crescer. O meu quer ser médico. O meu quer vender um site para o Google. Então, veja, perceba que a mudança aqui, né, que está acontecendo entre as mães, E hoje você tem o quê? Aqui, ó, um novo mercado para essa pessoa. Então, as mudanças no mundo do trabalho, na modernidade, perdi o emprego para o robô. Foi trocado por um modelo com alguns megabytes a mais. Então, olha só. Então, gente, a evolução da tecnologia vai permitir um desemprego estrutural. Então, o que nós podemos fazer? É o que? Nos qualificarmos cada vez mais. O profissional do futuro, então, é aquele que vai gerenciar, né, a produção, né, através o quê? De tecnologia da informação. Olha só, tá vendo aqui os comandados, né? Esse profissional é qualificado e vai comandar, né, todos esse processo através de uma ferramenta importante que é a internet, que é a tecnologia. Então, olha aqui, observe as qualidades profissionais da modernidade, em plena era das tecnologias digitais. Competências funcionais, aqui eu vou citar algumas delas. Resolução de problemas complexos, conhecimento avançados em TI, incluindo codificação e programação, capacidade de processar, analisar e proteger dados e informações. Aqui você competências comportamentais, importante. Flexibilidade, criatividade, capacidade de julgar e tomar decisões, autogerenciamento ao tempo, inteligência emocional, mentalidade orientada para aprendizagem. As competências sociais, habilidade de trabalhar em equipe, muito importante, que isso aqui, trabalhar em sala de aula é muito importante por causa disso aqui, ó. Se a pessoa não gosta de trabalhar em equipe, então futuramente no mercado de trabalho ele não vai interagir. Habilidade de comunicação, tá? Essa comunicação compreende a forma como ele está falando, a forma como ele se expressa, liderança, capacidade de transferir conhecimento, capacidade de persuasão, capacidade de comunicar-se em diferentes idiomas, importante também, tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a todos, né, por estarem aqui, né? Um grande abraço e até mais.